A palavra quilombo existe no Brasil há mais de 450 anos e já estava presente em textos escritos pelos colonizadores portugueses desde 1559. Nos textos escritos pelos portugueses, a palavra quilombo tinha um significado muito simples: um grupo de escravos fugidos que cabia às autoridades capturar ou exterminar de acordo com as leis da época. Para os que viviam em quilombos, a palavra tinha um significado muito mais profundo. Era uma forma de organização social para a defesa da liberdade. Na formação do Brasil, a escravidão estava por toda parte, nos engenhos, nas vilas e cidades criadas pela colonização europeia. Os quilombos eram a negação deste mundo, uma busca pela liberdade. Em cartas, relatórios, leis e outras fontes portuguesas, a gente tem acesso a diversas informações sobre como eram os quilombos e quem eram seus habitantes. Nessas fontes são descritas as habitações, as roças que eram plantadas, o tempo de permanência da comunidade no local, as tecnologias que elas dominavam e as pessoas capturadas ou mortas. Mesmo quando não escreviam o nome, costumavam anotar as idades, os sexos, os locais de origem, etc. Essas informações eram importantes para as estratégias dos colonizadores que buscavam entender a resistência dos negros para melhor combatê-la. E hoje, servem para que a gente conheça um pouco do que era viver num quilombo. A historiadora Beatriz Nascimento foi a primeira especialista a estudar os quilombos para além do que diziam os textos escritos pelos escravistas. Ela trabalhou em Angola, na África, onde investigou o que significa quilombo, na época em que a palavra atravessou o oceano e chegou ao Brasil. Sua pesquisa concluiu que quilombo é um conceito que tem origem nos povos bantus, habitantes da África Centro-Ocidental e Leste. Mas precisamente, a palavra era usada durante os séculos 16 e 17 para definir os acampamentos dos guerreiros Jaga, que resistiram por muito tempo aos colonizadores graças à sua forma de organização guerreira, mas acabaram se aliando aos europeus. Resistir à colonização naquela parte da África era defender a própria liberdade, já que os europeus vinham usando as guerras para transformar o tráfico de pessoas escravizadas num grande negócio. No Brasil, essa forma de organização serviu para que as pessoas continuassem resistindo à violência, no caso, a violência da escravização nos engenhos e em outras atividades. Os primeiros quilombos da América surgiram em meados do século XVI. Isso aconteceu não só no Brasil, mas em todo o continente. Onde houve escravidão, houve resistência. A frase é do livro Liberdade por um Fio, dos historiadores João José Reis e Flávio Santos, que é uma coletânea de estudos de diversos autores dos quilombos no Brasil. Segundo os autores, de todas as formas de resistência à escravidão que existiram no Brasil, a mais típica foi a fuga de formação de quilombos. Ao longo dos capítulos do livro, são analisadas as histórias de quilombos em todas as regiões do país, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. E esta é apenas uma pequena parte da história dessas comunidades. Esses quilombos se formaram em todas as épocas da história do Brasil, desde o século XVI ao final do século XIX, quando foi abolida a escravidão. Então, para entender como os quilombos surgiram e se organizaram no Brasil, vamos nos concentrar primeiro na história do mais importante deles, Palmares, conhecido por seus habitantes como Angola Janga. O quilombo surgiu na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e de Pernambuco, por volta de 1580. A Serra da Barriga era uma região afastada das áreas ocupadas pelos portugueses, e o acesso, que já era difícil, passou a ser cada vez mais vigiado pelos quilombolas, permitindo que a população dos Palmares crescesse e o pequeno agrupamento se tornasse um grande complexo de povoações. Sua produção incluía roças de milho, batata doce, feijão e banana, a criação de porcos e galinhas, a pesca, a caça, a fabricação de utensílios de instrumentos musicais e de armas, inclusive de metal. Toda essa produção estava voltada para objetivos da própria comunidade, sendo o primeiro deles proteção contra ameaças de escravização. Ao longo de mais um século, Palmares acolheu diferentes gerações de pessoas que conseguiam escapar das senzalas e dos canaviais. Ao longo do tempo, o quilombo não só cresceu, como se tornou um reino. O nome do reino, Angola Janga, era provavelmente fruto de uma união entre duas linhagens de guerreiros africanos. A linhagem do reino fundada por Mbungo Ngola, que também é a origem do nome do país Angola, e a linhagem dos guerreiros Jaga, que utilizavam a denominação quilombo para os seus acampamentos. É possível que o reino tenha origem na liderança de uma princesa que já tinha comandado batalhas contra os europeus na África, antes de ser escravizada. Seu nome era Aqualtun, e seu caso não foi o único. Muitos herdeiros de linhagens de reis africanos vieram para a América escravizados, além de chefes políticos, militares e religiosos. A existência desses líderes às vezes se tornava uma ameaça séria para a escravidão, já que podiam reorganizar as estruturas de poder que existiam na África.
A história do Quilombo de Palmares está cheia de exemplos dessa reinvenção das tradições africanas. O primeiro rei de Angola, Janga, que teve contato com os europeus foi Ganga Zumba, mesmo nome que era dado aos reis em Bangala, na África. Além do nome, Ganga Zumba também usava o cabelo em traças longas adornadas de conchas com sinal de autoridade, exatamente como os reis em Bangala. É aí que a gente entende melhor porque que a primeira coisa que os colonizadores faziam ao escravizar uma pessoa na África era cortar seus cabelos. Cortar os cabelos dos africanos escravizados era uma das formas de tentar eliminar suas tradições. O estilo de guerra praticado em Palmares também se inspirava em tradições africanas. O quilombo se organizava em torno de povoados que recebiam o nome de mocambos e que, mesmo sendo distantes entre si, estavam ligados por uma rede muito eficaz de comunicação e mobilização de guerreiros. Uma estrutura pensada para a defesa contra investidas dos colonizadores, que atacavam sempre de surpresa, o que tornava necessária uma vigilância constante. A estratégia da defesa foi tão bem sucedida que ao longo do século XVII, Palmares derrotou incontáveis tentativas portuguesas e holandesas de destruição. A primeira expedição conhecida ocorreu em 1655, quando o governo português conseguiu capturar alguns quilombolas e descobrir mais ou menos como se organizavam os mocambos. Nesta época, Pernambuco vivia o pior momento de uma grave crise de fome que atingiu principalmente as vilas e cidades portuguesas, como Olinda e Recife. A fome era uma consequência do tipo de economia que os portugueses estabeleceram na região, como foco total na produção de açúcar, deixando pouco espaço para a produção de artigos de primeira necessidade. Com a fome, as fugas para Palmares aumentaram, pois chegavam as notícias de que por lá havia comida. Com as fugas, os quilombos aumentavam sua população e sua capacidade de resistência a cada dia, levando senhores de engenho e autoridades portuguesas a concentrarem suas forças na sua destruição. Mas destruir Palmares não era fácil, tanto pela distância e dificuldade do caminho, quanto pelas técnicas de guerra que iam de postos de observação a armadilhas. Também ajudava na defesa o apoio de habitantes da região, que dependiam dos alimentos do quilombo. Pequenos proprietários de terras que tinham origem portuguesa compravam comida de Palmares em troca de artigos como pólvora e armas de fogo, já que em Palmares não faltava comida, mas faltava armas e munições para fazer frente às expedições portuguesas. Os quilombolas também trocavam seus alimentos por informações sobre os movimentos das tropas inimigas, além de manterem uma rede de informantes. Apesar de todas as estratégias, as expedições dos portugueses e dos holandeses fizeram muitos estragos com a destruição de plantações, o incêndio de casas e a morte ou captura de muitos habitantes. Com a guerra acirrada, o rei Ganga Zumba aceitou fazer um acordo de paz com o capitão-general de Pernambuco, que representava o rei de Portugal. O acordo reconhecia a liberdade das pessoas nascidas em Palmares, mas não das pessoas que continuavam fugindo dos engenhos e das cidades. O acordo de pacificação já fora proposto há algum tempo em 1663. O governador de Pernambuco enviou intérpretes de línguas africanas para negociar, mas eles foram assassinados pelos quilombolas. Para quem tinha nascido em Palmares, aceitar um acordo podia ser uma forma de tentar garantir sua liberdade sem precisar viver em constante ameaça, mas ao mesmo tempo, o acordo enfraquecia Palmares por se fechar a novos membros em busca de liberdade. Depois de aceitar, Ganga Zumba acabou desacreditado e foi envenenado por seus próprios súditos, dando lugar ao último e mais importante líder de Palmares. Este líder era Zumbi, que tinha nascido em Palmares e teria sido um dos beneficiários do acordo de Ganga Zumba, mas entendia que a liberdade não deveria ser só para uma parte, e sim para todas as pessoas. Zumbi nasceu livre, mas a liberdade durou pouco, e quando ele ainda era bebê, foi capturado por uma expedição e dado de presente a um padre, que o rebatizou com um nome europeu, Francisco, em homenagem ao católico protetor dos pobres. Aos 15 anos, o jovem negro se recusou a continuar sendo o escravo Francisco e retornou para sua terra natal, para se tornar Zumbi, o senhor das guerras. Quando tinha 17 anos, Zumbi comandou os guerreiros que venceram a maior expedição que já tinha sido montada para destruir Palmares. Outra expedição, comandada por Manuel Lopes, chegou a se estabelecer por 5 anos no principal mocambo de Palmares, liderando tropas que faziam buscas nas matas para capturar os habitantes. A expedição causou um grande estrago e matou cerca de 800 pessoas que viviam em Palmares. Zumbi se tornou rei, quando já era um guerreiro famoso,
e depois de liderar uma rebelião contra Gangazumba e contra a aliança de paz com os portugueses. Em seu reinado, Palmares virou uma fortaleza. O mocambo principal, chamado Macaco, chegou a contar com uma muralha de cerca de 5 km de extensão. A cada expedição portuguesa, Zumbi reagia com ataques aos engenhos, que resultava na libertação de pessoas escravizadas, na aquisição de novas armas para o quilombo e no incêndio dos canaviais, que destruía a fonte de riqueza das forças inimigas. Os portugueses tentaram um novo acordo de paz, mas não conseguiram. Em 1685, o governador de Pernambuco decidiu chamar um exército de bandeirantes paulistas para tentar destruir Palmares. Eles eram comandados por Domingos Jorge Velho, que tinha uma longa experiência nas guerras para a escravização de povos indígenas em São Paulo. Os bandeirantes chegaram apenas 6 anos depois, em 1691, e foram derrotados na primeira tentativa. Em 1693, eles voltaram com um exército de 9.000 homens e continuaram avançando. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto numa emboscada armada pelos bandeirantes. Depois de mais de um século de resistência, o quilombo de Palmares teve seus últimos habitantes degolados. Era o fim do maior quilombo que já existiu no Brasil. Mas era apenas o começo da longa história da resistência quilombola, que se reinventou e se espalhou por todas as regiões do país por muitos anos que viriam. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Se não gostou, deixa seu dislike e deixa seu comentário. Explica porque se não gostou, a gente pode fazer uma melhoria no futuro. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever um e-mail para o nosso contato@canalrevisão.com.br. E lembrando também que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, o apoia.se/canalrevisão. Se deixa qualquer contribuição, aqueles R$2 que hoje em dia não dá nem para pegar um ônibus, pra gente pode significar muito e ajudar muito no desenvolver do nosso projeto. Tá difícil de acompanhar os vídeos, separar um tempo para assistir cada um deles, não tem problema também, porque o Revisão agora tá começando com um podcast, que o link tá aqui na descrição. Você pode agora ouvir no ônibus, andando de bicicleta, lavando a louça e não perder o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. É nóis. Falou!